Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é o quê? É tolerável e aceito pelas autoridades de trânsito? Vocês acham mesmo que conduzir um veículo produzindo fumaça, gases e partículas em níveis superiores aos fixados pelo Conselho Nacional de Trânsito é tolerável? É aceito? Obviamente que não. Essa é aquela alternativa absurda que toda questão tem, pode eliminá-la. Alternativa B. É uma agressão ao meio ambiente e está sujeito à multa? Sim, é um desrespeito às normas, agride o meio ambiente e, obviamente, está sujeito a ser penalizado com multa. Certamente será essa a resposta. É um tipo de poluição sonora? Olha, que nem falou, né? Produzindo fumaça, gases, partículas, não falou aqui de barulho, ruído. Então não tem incidência direta com poluição sonora. Então, a alternativa C está fora. É perfeitamente legal? Claro que não. Se está aqui, a própria questão está dizendo, né? Níveis superiores. Então, já foi estabelecido pelo CONTRAN quais são os níveis toleráveis. Ele está em níveis superiores, isso é legal? Claro que não é legal. É ilegal. Essa é uma questãozinha que foi até bem fácil. A alternativa B é a resposta. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. É comportamento inadequado do condutor de veículo no trânsito preservar o meio ambiente? Vocês acham que é inadequado? Claro que não. Então, eu vou riscar a alternativa A. Prestem bem atenção, a questão está querendo o comportamento inadequado, aquele que o condutor não deve fazer. Alternativa B, manter regulados o motor e o escapamento. Vocês acham que o condutor do veículo deve manter regulados o motor e o escapamento? Vocês acham que isso é bom, é positivo ou é negativo? Bom, eu acho que é positivo. Portanto, a pergunta pede aí o inadequado. A alternativa B também não é inadequado. Alternativa C, jogar pontas de cigarro nas estradas. Isso é inadequado ou é adequado? É inadequado. A questão está pedindo a inadequada. Certamente será essa a resposta. E a alternativa D, evitar jogar lixo nas vias públicas. Olha, jogar lixo nas vias públicas não é uma boa. Evitar jogar lixo nas vias públicas, aí é uma boa, é adequado. Como a questão está querendo o inadequado, não é a letra D. Resposta aqui, confirmando então a alternativa C. Existem acessórios capazes de diminuir o impacto do corpo do ocupante com o veículo em caso de colisão. Por exemplo, paraquedas. Olha, tem paraquedas em veículos? Que eu saiba não. Essa é aquela alternativa absurda que toda questão tem. Já eliminei. Alternativa B, airbag. O que é o airbag? Aquela bolsa de ar inflável que fica ali na frente, né, no volante ou então no painel ali do lado direito. Costuma ter também nas laterais, a chamada airbag de cortina, em vários outros pontos do veículo. De fato, esses airbags têm a finalidade aqui de diminuir o impacto do corpo do ocupante do veículo em caso de colisão. Então, airbag certamente será essa a resposta, vou deixar marcadinho aqui. Sistema de suspensão. Suspensão, molas, amortecedores, balanças, não tem relação aqui com diminuir o impacto do ocupante com o veículo, não. Até que a suspensão tem a finalidade de diminuir o impacto do veículo em relação às irregularidades da pista, mas do ocupante com o veículo, não tem. Almofada, bom, se você quiser carregar, se você carrega uma almofada dentro do veículo, tudo bem, mas isso não é um acessório do veículo com a finalidade de diminuir o impacto aqui, não. A alternativa D está fora, ficamos mesmo com a alternativa B. São deveres do condutor, exceto. Bom, o tal do termo exceto já era para ter sido abolido das provas do Detran há muito tempo. É um termo não tão popular e para muitos que têm aí um grau de escolaridade baixo, acaba sendo incompreensível. Vou passar um macetinho para você. Quando tiver o exceto, você dá uma olhada para a pergunta. Se tiver a palavra não na pergunta, você vai fazer o seguinte, você vai riscar o exceto e riscar o não. Mas se não tiver a palavra não, você vai riscar o exceto e vai colocar a palavra não. Então o negócio é inverter. Se não tem a palavra não, você risca o exceto e acrescenta o não na pergunta, ok? Vamos ver então, ó. Não são deveres do condutor. Esquece o exceto, nós eliminamos ele. Não são deveres do condutor. Quer saber o que não é dever do condutor? Vamos lá? Alternativa A. Não avançar o sinal vermelho, isso é um dever do condutor. A questão quer saber qual que não é dever. Então, a alternativa A está fora. Respeitar as leis de trânsito e os demais condutores. Isso é um dever do condutor. A questão quer saber qual que não é dever. A alternativa B está fora. Respeitar as autoridades de trânsito.
Isso é um dever do condutor. A questão quer saber qual que não é. Então, a alternativa C está fora. Estacionar em fila dupla. Isso não é dever do condutor. Então, a resposta, alternativa D. Usar a buzina e ouvir o som alto aumentam a animação nas vias públicas? De certa forma, a depender do caso, até anima, né? Mas, obviamente, não é essa a resposta que o examinador quer nessa questão aqui. Então, usar a buzina e ouvir som alto aumentam a atenção nas vias públicas? Aumentar a tensão, né? A pessoa ficar tensa, até concordo, mas aumentar a atenção? Absolutamente não, está fora. Aumentam, então, o bem-estar nas vias públicas? Vocês acham que buzina, som alto, barulho, excesso de ruído aumentam o bem-estar? Absolutamente não, C está fora. Alternativa D, aumentam a poluição sonora nas vias públicas? Sem dúvida alguma, essa é a resposta. Airbag é um acessório para prevenir o quê? Superaquecimento do motor? Absolutamente não. O airbag é aquele dispositivo, aquela bolsa inflável de ar que fica dentro do veículo ali no volante ou no painel do lado direito, em alguns casos também em cortinas nas laterais assim, que servem ali para reduzir o impacto dos ocupantes do veículo com o veículo em caso de colisão. Então não tem nada a ver com superaquecimento, tá? Alternativa A, fora. Problemas de postura, o airbag também não tem finalidade de corrigir problema de postura dos ocupantes do veículo, não. Certamente isso está relacionado aí ao banco, à ergonomia do banco. Então a alternativa B está fora. Ferimentos graves em caso de colisão? Sim, ajuda. Porque no que ele é uma bolsa inflável de ar, ele não vai permitir que as lesões sejam tão graves, né? Então a finalidade dele é justamente essa, evitar ferimentos graves. Eu não posso garantir que ele vai salvar a vida da pessoa e que ele vai evitar totalmente que o ferimento seja grave, porque dependendo da colisão, do impacto, acaba o airbag não sendo o suficiente, ele não dá conta do recado. Mas a finalidade primária dele é essa, certamente é essa a resposta. Alternativa D, falhas eletrônicas? Não, o airbag não está ali para evitar falhas eletrônicas, não. Letra D está fora, a resposta é realmente letra C. Qual dos itens abaixo pode provocar o processo de oxidação? Esse processo de oxidação ele acontece se eu deixar de usar óleo no motor? Até acontece. Numa situação secundária ou até terciária pode ser que aconteça. Mas primária não. Deixar de usar óleo no motor vai detonar com o motor não vai nem funcionar. Se ligar o carro, o motor de um carro que não tenha óleo lubrificante ali dentro, é questão dele funcionar no máximo 1 minuto, eu acredito que não chegue a isso. E ele vai detonar todo, ele quebra todo por dentro, ele não dá conta. Então não é essa a finalidade ou a consequência primária de oxidação, no caso aqui de óleo, falta de óleo no motor. Alternativa B, deixar de usar óleo no carburador. Olha, no carburador a gente usa combustível, né? A não ser que seja o óleo combustível em veículos a diesel. Mas não é o caso aqui não, também está fora. Deixar de usar antiferrugem ou aditivo na água do radiador? Sim, essa cabe como resposta. O pessoal, inclusive, tem o hábito de, sempre que for completar o nível de água no sistema de arrefecimento ou no radiador, colocar água pura. Não é recomendável, tá? Tem água apropriada, água destilada, com o aditivo adequado, para você colocar e evitar justamente essa oxidação no sistema de arrefecimento. Então, certamente será essa a resposta. E a alternativa D diz que nenhuma das questões acima. Não é a alternativa D. Confirma, então, como resposta a letra C. A baixa calibragem dos pneus, isso é também chamado de subcalibragem, aumenta a sua vida útil? Gente, os pneus, obviamente, eles precisam estar dentro da calibragem adequada, nem menos, nem mais. Eu colocar em um pneu subcalibrado, eu vou aumentar o tempo de vida útil dele? Obviamente que não, essa alternativa A está fora. Facilita as manobras? Não facilita, eu vou até dizer por quê. Porque o pneu subcalibrado, que é o pneu vazio, não é totalmente vazio, um pouco vazio, ele deixa a direção mais pesada. Claro que hoje em dia, com a maioria dos veículos aí com direção elétrica, direção hidráulica, a gente sente menos a incidência disso. Mas acontece, não força aqui nos seus braços, mas força lá no sistema que está atuando sobre as rodas, sobre a direção ali. Então, não facilita manobra nenhuma, tá? Pelo contrário, até dificulta. Alternativa B está fora. Então, a baixa calibragem dos pneus traz maior conforto aos ocupantes do veículo? Olha, depende do ponto de vista. Com um pneu subcalibrado, murcho, ele tende a diminuir o barulho, né, do atrito do pneu com o chão, então já é uma questão de conforto, e tende a diminuir também as irregularidades, ali, a trepidação em razão da irregularidade do pneu com a pista.
Então, de certo modo, não está totalmente errado, não. Vou deixá-la aqui aberta, em aberto, mas vamos lá. E a alternativa D, causa seu desgaste prematuro. Aí disso aqui vocês não tenham dúvida. Pneu com calibragem inadequada, seja tanto para mais quanto para menos, vai causar o desgaste prematuro desses pneus. Entre C, que eu estava ali no, e D, sem dúvida nenhuma, a alternativa D deve ser a resposta. Peça móvel acoplada à biela, que se desloca no interior do cilindro, como é que chama essa peça, hein? Olha, a biela, nós temos aqui dentro do cilindro do motor, nós temos peças que fazem movimento para cima e para baixo. Aqui embaixo nós temos o eixo de manivelas, que fica conforme uma manivela mesmo, um pedal de uma bicicleta. Preso ao eixo de manivelas, nós temos a biela. Ela não é exatamente do jeito que eu desenhei aqui não, mas a ideia é essa. E aqui na ponta da biela nós temos um outro dispositivo móvel que se desloca para cima e para baixo, que é justamente o que a questão está pedindo. Então a peça móvel acoplada à biela, que se desloca no interior do cilindro, é o pistão, também chamado de piston, apesar de que pistão pode ser também considerado aquele instrumento musical, né? Mas aqui tanto vale pistão quanto piston, eu prefiro a pronúncia pistão para não se confundir com pistão, mas a resposta é essa aí, letra D. Um dos cuidados que se deve ter periodicamente com o veículo é verificar o nível de óleo do motor. Periodicamente, a gente deve verificar o nível de óleo do motor? Sim, então vou deixar a alternativa A em off aqui, em stand-by. Alternativa B, lavar os tapetes para evitar ferrugem. Bom, que eu saiba, tapete não enferruja. Ele enferrujaria se ele fosse algo oxidável. Não é o caso aqui, tapete é de borracha ou de tecido, absolutamente não cabe essa resposta. Trocar a água do radiador mensalmente? Olha, no sistema de arrefecimento, onde nós temos o radiador, a gente deve estar sempre verificando o nível de água e completando periodicamente. Periodicamente é recomendável que seja pelo menos por semana, mas verificar diariamente, ou completar ele semanalmente ou sempre que necessário. Mas trocar a água do radiador, apesar de existir essa necessidade de trocar, periodicamente você vai fazer uma troca de água do radiador, isso não acontece mensalmente não, tá? Dentro do manual de instruções do veículo, manual do proprietário, vai ter ali a recomendação, ao chegar em tantos mil quilômetros, faça a troca do fluido de arrefecimento ali, do sistema. Mas não é mensal não, a alternativa C está fora. E D, lavar os pneus para evitar derrapagem. Vamos lavar os pneus, bacana, que fica limpinho, né? Mas isso aí não evita derrapagem não, tá? A alternativa D está fora. Ficamos então com a alternativa A.